Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós estamos vivendo nesses dias uma situação muito séria. Muitas pessoas estão sendo recolhidas, muitos estão sendo hospitalizados, muitos em estado grave. Claro que tem muitos que estão se curando, né? Mas é uma situação muito difícil. O isolamento é necessário, uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu prefiro pecar pelo excesso. Então, como dito popular, né? Pecar pelo excesso. Eu prefiro sempre pensar que o copo está meio cheio. Então, se existe alguma possibilidade de isso ser benéfico, se tem a possibilidade, por que não? Mas de qualquer forma é uma situação bem difícil. E aí a gente ouve conforme a gente vai conversando, vai ouvindo alguns depoimentos de algumas pessoas, alguns questionamentos que me deixaram um pouquinho triste, vamos dizer assim. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Onde está Deus nessa pandemia? Onde Deus ele tem se mostrado nessa pandemia? Essa é uma pergunta que muitos estão fazendo nos dias em que estamos vivendo. Onde está Deus? Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Por que Deus permite tantas vidas serem findadas? Por quê? E aí volta essa pergunta. Onde está Deus? Por que Deus não faz algo para mudar essa situação? Por quê? Por quê? E mais porquês. Muitas vezes a gente é ingrato e se questiona muitas vezes o porquê Deus não faz A ou não faz B. Mas aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão vendo esse vídeo. Onde está aquela fé que a gente diz ter? Onde está a confiança em Deus que nós dizemos ter? Porque em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9, diz que a graça de Deus basta e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Será que a gente acredita mesmo nessa passagem, nesse trecho da palavra? Será que nesse momento em que a gente está vivendo, e que vivendo e vendo tantas famílias sendo, vamos colocar dessa forma, sendo desestruturadas, familiares sendo levados por essa doença. Será que a gente realmente acredita que a graça de Deus basta? E que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Será que acreditamos mesmo que Deus está agindo em favor dos seus? É uma pergunta que muitos vêm fazendo. Eu, particularmente, não questiono Deus. E a cada dia que passa, eu sinto mais a presença de Deus na minha vida e na vida da minha família. Tem uma ilustração que os adolescentes já devem estar cansados de ouvir, que é sobre o homem na praia. Um certo homem, servo de Deus, caminhava com Deus e sempre pela manhã ele ia fazer a sua caminhada matinal na praia. Então o que ele fazia? Ele chamava Deus, vamos colocar assim, para caminhar junto com ele.
E no decorrer da sua caminhada, ele sempre olhava para trás e via 4 pegadas. As dele, 2, uma de cada pé dele, e as pegadas de Deus. Certo? Em dado momento da vida desse homem, ele teve muitos problemas e começou a questionar a presença de Deus. Por quê? Porque quando ele olhava para trás, ele não via mais 4 pegadas, e sim só 2. E começou a questionar Deus. Deus, você me abandonou. Por que que tá fazendo isso comigo? Porquês e mais porquês. E Deus resolveu falar com esse homem. E quando questionado por que ele murmurava tanto, o homem respondeu que Deus sempre esteve com ele. E ele via as pegadas de Deus quando ele caminhava pela praia. E ele, desanimado e cabisbaixo com a vida, não estava mais vendo a caminhada, as pegadas de Deus, e questionou Deus por que que Deus tinha abandonado ele. E Deus responde: filho, você não está enxergando direito. Você não está vendo da forma como deveria ver. As pegadas que você enxerga não são as suas pegadas. São as minhas, porque nesse momento de fraqueza, eu estou te carregando no colo. Então, queridos, a graça de Deus basta. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando a gente achar que Deus não está fazendo nada, que a nossa vida está no buraco, vamos se dizer assim, você só não caiu de vez porque Deus está te segurando. Eu costumo dizer que quando a gente chega no fundo do poço, é a parte boa, porque só tem um lugar pra gente ir, pra cima. O problema é quando a gente tá caindo, e muitas vezes a nossa queda é culpa nossa mesmo. Aí a gente começa a se questionar: será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Será que Deus está olhando por mim? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus não tem piedade do seu povo? Será realmente que Deus é bom? Será, será e será. Muitas vezes, amados, são esses serás que nos fazem esquecer do Salmo 23. O que diz lá no Salmo 23? Vou ler o Salmo inteiro para vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E olhe só o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Olha só esse pedaço. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Notem, queridos, que o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele fala que ele vai refrigerar a nossa alma. Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça por amor do nome dele. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que eu não preciso temer mal algum, porque ele está comigo. E a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então aqui a palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas me seguirão todos os dias da minha vida. Só que aí depende de mim. Eu vou permitir que Deus tenha bondade e misericórdia pela minha vida? E onde está a minha fé em confiar que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará? E onde fica a minha confiança em Deus quando diz no verso 4 que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. Ele está contigo. A palavra de Deus diz que mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que eu não preciso ter medo, porque Ele está comigo. E onde está a nossa fé nisso? Onde está a nossa confiança em Deus? A palavra de Deus diz isso para nós, que nós devemos confiar nele. Momentos difíceis virão, de fato virão, e nós estamos vivendo momentos difíceis. Mas nós precisamos nos manter firmes, firmados na cruz de Jesus. Alertas, é claro, porque a Bíblia diz para nós vigiarmos sempre, mas devemos estar firmes. Em João 16, Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33, diz que no mundo nós teremos aflições. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo momentos de aflição. Muitas pessoas próximas de nós estão passando por momentos muito mais difíceis que os nossos. Mas nesse mesmo texto também diz que nós temos de ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Que apesar das aflições, nós precisamos ter bom ânimo. Precisamos estar alegres em servir a Deus. E diz também nesse mesmo texto que Jesus já venceu o mundo. Então que a gente não precisa temer. O que a gente vive aqui é passageiro. A nossa verdadeira vida não está aqui. Não está no que a gente vive aqui, no que a gente produz aqui na Terra. A nossa vida está lá no alto, com o Rei, com Jesus. Em Romanos 8,37, diz que nós somos mais que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Então, meus queridos, o que eu quero deixar como uma reflexão para nós, porque eu digo porque isso também é para mim. Porque muitas vezes eu estou falando com vocês aqui, mas muitas vezes a gente também questiona Deus. Por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por dificuldade? Por que está atingindo tantas famílias? Por quê? Mas aí quando a gente para meditar na palavra, Deus vem com consolo nos nossos corações. Como diz lá no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Como diz lá em 2 Coríntios 12:9, que a graça do Senhor nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E a palavra de Deus também nos alerta que no mundo a gente vai ter aflição, mas pra gente ter um bom ânimo. A palavra de Deus, ela nos alerta e nos consola ao mesmo tempo. Confie no Senhor. Lembrem-se, nada acontece nessa terra se não for da permissão de Deus. E muitas coisas acontecem para que lá na frente
o nome de Deus seja exaltado. Com essa pandemia, nunca o nome de Deus foi tão dito como nesse momento que nós estamos vivendo. Confie no Senhor, independente da dificuldade que você tem passado. Eu não sei, mas o Senhor conhece o teu coração. Fique em paz. Nada acontece se não for da permissão de Deus. Não vontade de Deus, mas pela permissão dele. E muitas vezes é para nos ensinar. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Curta o vídeo. Se inscreva no canal da igreja. É importante para divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos da escola, para quem está assistindo que já trabalha, para os seus amigos do trabalho. Se você não pode falar de Deus tete a tete, compartilhe os materiais que a igreja está fornecendo para você. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Uma boa semana. Estou com saudade de todos e bons estudos.